Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso episódio sobre NBA. Tem um segundo episódio essa semana também. Logo os playoffs vão chegar e a gente vai ter uma periodicidade maior. Eu não quero definir datas ainda. Vai depender muito dos jogos dos playoffs, as séries mais legais, mas vai ter episódios extras, então acompanhe aqui o feed, se inscreva, liga a notificação, que sempre quando tiver episódio novo você vai ser alertado, e me segue nas redes sociais também, que eu sempre posto. No programa de hoje temos dois tópicos aqui pra gente debater. Eu digo a gente, que eu tô aqui com meu amigo Vitor Buratini, jornalista, camisa 23, esportudo. Primeiro, vamos falar sobre Luka Doncic, que eu sinto que é um dos tópicos mais quentes na NBA hoje, a candidatura dele ao prêmio de MVP. Eu separei aqui alguns números e ele por muito tempo, eu sou culpado disso também, colocava meio que de lado, o Dallas Mavericks não vai ser bom o suficiente e tal, mas eu sinto que a gente chegou num ponto que a gente tem que discutir de verdade essa candidatura do Luka ao prêmio de MVP. E depois, como a gente já tá perto dos playoffs da NBA, os times faltam 8, 7 jogos pra chegar lá, eu fiz uma lista de 6 jogadores que eu sinto que são os mais pressionados entrando nos playoffs nessa temporada. Mandei pro Buras, falei, você pode discordar, não tá em ordem, eu botei mais ou menos em ordem, não tá muito em ordem, mas se ele tiver algum extra, ele vai acrescentar também. Então isso que a gente vai debater no programa de hoje. Buras, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Já vou entrar falando sobre o primeiro tópico. Você concorda que a gente precisa encarar o Luka? Passou aquela fase de o Dallas Mavericks é ruim e não vai ser a melhor campanha do Oeste, então não descarta o Luka. Você acha que ele é um candidato real ao prêmio de MVP? Cara, primeiramente, obrigado a todos que estão ouvindo aí, obrigado ao Gabriel. Cara, eu acho que o Luka é top 3 aí para MVP, sem dúvida. Ele merece estar na discussão, sim, se ele assim, que ele tá na disputa para mim é uma certeza, sabe? Acho que essa questão aí que as pessoas talvez falem, a campanha do Dallas Mavericks tem que dar para um jogador de melhor campanha. Acho que isso não vai se encaixar nesse ano. Acho que existem anos em que isso realmente é algo que deve ser considerado. Acho que nesse ano não deve. Até porque a gente está com muita gente, muitos jogadores aí com números espetaculares. Acho que esse vai ser uma das temporadas em que o MVP vai ser mais disputado até o fim. A gente tem aí 3 caras. Jokic, Shea, Luka, para mim são os 3 primeiros no topo. A gente ainda tem um Giannis que está jogando uma bola absurda. Então, assim, realmente vai ser bem disputado, eu imagino. Mas, cara, o Luka tá tendo uma temporada espetacular. Acho que depois do All-Star Game ali, ou na virada para 2024, ele tá jogando ainda melhor. Ontem ele teve aí um jogo, a gente tá gravando aí na segunda-feira, né? Ontem ele teve um jogo bizarro contra o Houston Rockets. Fez acho que 47 pontos ali. Teve um começo de jogo, primeiro quarto, de mais de 20 pontos. Já garantiu a vitória da equipe no primeiro tempo mesmo. E ele tá tendo um ano que acho que a eficiência dele aumentou, tá selecionando melhor os seus arremessos, tá com 38% de aproveitamento no perímetro. Assim, a gente sempre soube que o Luka era capaz de matar bolas de longe. Isso nunca foi uma dúvida. Mas sempre faltou ali a eficiência. E ele tá tendo um ano mais eficiente, não só nos arremessos de 3, mas também, por exemplo, nos lances livres ele aumentou. Enfim, tá jogando muito, tá com quase 10 assistências de média. Dallas Mavericks está em quinto na Conferência Oeste, com ele sendo o principal jogador. Eu acho que o Dallas vai ficar em quinto. Não vejo a equipe conseguindo ultrapassar o Clippers, mas já é uma baita campanha. E assim, o que a equipe melhorou aí depois da trade deadline também tem que ser falado. Tá muito bem. Vários pontos aqui. Primeiro sobre esses 38% dele arremessando de 3, e não sei lá, Ray Allen do Miami Heat arremessando 38% de 3, né? Ou um cara que fica parado só ali no canto que ninguém marca. Ele tem estatísticas que mostram isso, mas sem olhar, eu diria que ele deve ser um dos jogadores com um nível de arremesso mais difícil de 3, né? Muito step back e tal, marcado, não é aquela... Ele tá parado ali, equilibrado e tal. Concordo que vai ser difícil ele ultrapassar, o Dallas Mavericks ultrapassar o Los Angeles Clippers, é possível ainda.
Os Mavericks têm quantos jogos ainda pela frente? Tem 8 jogos pela frente, eles estão com Então, 2 atrás, acho. 2 atrás do Los Angeles Clippers, mas a luta deles é mais pra segurar ali o New Orleans A vaga Pelicans. direta. Segurar o New Orleans Pelicans, eu diria até, né? Sim. Pra ter a Seed 5 ao invés da Seed 6, porque a Seed 5 você vai enfrentar o próprio Clippers. Se você cair pra Seed 6, você pode pegar o Minnesota Timberwolves e tal, então acho que... Enfim, não é o tópico aqui. Mas, assim, esse argumento eu já vi outras pessoas fazendo e eu concordo, então não tô dizendo que eu sou inédito aqui. Precisa ter um limite pro o quanto que ele precisa fazer e o quão bom o time dele precisa ser, né? Porque vamos supor o seguinte, o Dallas Mavericks é o 11º colocado da Conferência Oeste, mas o Luka Doncic está com média de 50 pontos, 20 rebotes e 10 assistências. Ele não seria MVP com números absurdos? Então, eu sinto que tem uma linha, né? Não é uma... Assim, você tem que ter a terceira campanha na conferência, senão você tá eliminado dos playoffs. Não é tipo a linha dos 65 jogos que você precisa alcançar. E eu acho que... E eu sou culpado disso porque, como eu falei, eu era um cara que tirava e tiro ainda pontos do Luka, porque o time dele não é tão bom quanto os outros 2 candidatos principais, como o Burris falou, né? O Denver Nuggets do Jokic e o Shai Gilgeous-Alexander no Thunder. Mas você olha para os números dele, 34 pontos, 9,1 rebotes, 9,8 assistências. Isso é um absurdo, os números, né? E pós-All-Star, o time melhorou, o time encaixou mais. A chegada do Daniel Gafford foi um baita reforço. O PJ Washington acho que é nem tanto assim, mas o Daniel Gafford se encaixou muito bem nesse time. Parênteses, no mesmo dia que a gente fez podcast aqui sobre essa troca e várias trocas, acho que foi até eu e o Buras que fizemos aqui, a gente elogiou a troca do Daniel Gafford e os canalhas do podcast Splash Brothers criticaram a troca, falaram que foi muito caro, então chupa podcast Splash Brothers. Mas voltando ao tópico, pra mim hoje ele é o 2º colocado no prêmio de MVP e eu acho que ele pode vencer. Eu ainda coloco o Jokic porque eu ainda acho que a campanha do time é um fator. E é um fator importante, Sim. né? Porque quão valioso você é se o seu time tá na 2ª colocação versus a 5ª colocação. E não é só uma diferença de colocação. Os Nuggets venceram 7 jogos a mais do que o Dallas Mavericks. É uma diferença considerável. O Jokic tem bem mais jogos nessa temporada do que o Doncic. O Doncic tem 65, o Jokic tem 72, são 7 jogos a mais. Eu acho que assim, não é um absurdo uma diferença, mas é um fator que pode ser levado em consideração. Sim, exatamente. Acho que a disponibilidade é um fator importante. Mas mesmo o Luka estando na 5ª colocação com o Dallas Mavericks e basicamente sendo o teto desse time, eu acho que ele tá forte na briga e eu não culpo quem vota no Doncic número 1. Eu ainda teria o Jokic. Eu teria o Doncic número 2 e o Shai número 3 e o Giannis número 4. Número 5 eu teria que pensar um pouco mais. Talvez o Tatum, né, por melhor campanha e tal. Mas eu acho que hoje é um voto defensável, porque o Doncic tá tendo a melhor temporada da carreira, né, Boas? Tá, sem dúvida. E assim, ele já teve temporadas espetaculares, né? Desde que ele chegou na liga aí, ano após ano, recorde atrás de recorde. Eu acho que a evolução dele também tem que ser considerada, né? Como a gente falou aí, uma série de questões. Eu acho que esse top 4 tá bem definido, né? São esses 4 jogadores. Eu acho que o Giannis, obviamente, corre por fora. Ele é o 4 pra mim. E o top 3, acho que não existe uma resposta certa, sabe? Eu concordo com você, essa questão, acho que da campanha da equipe, isso era muito considerado, assim, isso é algo que as pessoas ainda levam como um grande fator. Eu acho que existem casos e casos, acho que não deve ser a única coisa a ser levada em consideração, porque acho que antigamente era bem isso, assim, né? O cara tinha uma boa campanha, uma das melhores campanhas da liga, automaticamente ele ia ser mais considerado para MVP. Acho que isso não deve ser mais um grande fator. Acho que assim, se o Lucas, sei lá, tivesse na 13ª colocação, aí tivesse tendo os números que ele tem hoje, obviamente, na minha visão, ele não deveria ser considerado, né? Mas, a equipe dele tá boa, a gente vê que ele melhora os companheiros de equipe, ele também tá bom individualmente e coletivamente.
Então, assim, eu não vejo por que ele não ser considerado, assim, sabe? E, cara, a quinta colocação não é uma colocação ruim, pô. A equipe dele vai ficar tranquilamente com um recorde positivo, então não vejo por que não ser um candidato. O Luka, o Dallas Mavericks tem uma chance de superar 50 jogos, né, que eu acho que é um marco importante. E são quesitos, eu vejo o prêmio de MVP como quesitos, né? Você tem o desempenho individual e tem o desempenho coletivo também, né? Talvez o Jokic leva grande vantagem no desempenho coletivo. Grande talvez seja exagero, mas leva uma vantagem significativa em desempenho coletivo, sim. Mas em desempenho individual, eu acho que eles estão logo ali. Porque também não é uma coisa assim, você soma pontos, rebotes e assistências. Quem tem o número maior tem a melhor estatística. Porque o Jokic, as estatísticas avançadas dele são um negócio de maluco, né? Eficiência e diferença do time com e sem ele. Eu acho que o Doncic se encaixou muito bem com o Kyrie nessa temporada. Acho que méritos pro Kyrie. Sempre fui um crítico muito grande do Kyrie, mas ele tá fazendo uma temporada muito boa. E acho que é um time forte. É um time, por exemplo, se o Clippers pega o Mavericks na primeira rodada dos playoffs, com toda a história que as duas franquias têm, né, de confronto dos playoffs, acho que seria um desastre pro Clippers, né, porque enfrentar o Doncic seria um inferno, né, então acho que o Doncic é um candidato real. Até eu tava olhando as odds aqui no Bodog, Jokic 1,11, Doncic 6,0 e Shea 21,0. Eu acho que tá desequilibrado aqui. Eu acho que tanto... Eu também. O Doncic 6, o Shea um pouco menos, até porque ele se machucou recentemente e tal. Mas eu acho que o Doncic 6,0 lá no Bodog, eu acho que tem um valorzinho. Valor. Eu acho que o Jokic ter um favorito também, assim, 1,11 é perigoso. Então, eu acho que eu apostaria no Doncic também. É porque eu acho que tem muita gente com um sentimento de que o Jokic deveria ter vencido na última temporada, que eu discordo. Eu acho que deveria ter sido mesmo o Embiid, né? E Embiid. Eu acho que, assim, se eu tivesse que colocar ali em uma corrida, né? Eu acho que o Doncic não tá tão próximo, não tá tão longe do Jokic, assim. Eu separei pra gente encerrar esse tópico, eu separei aqui alguns MVPs, até o de 2017, foi o do Westbrook. Eu quis olhar pra ver qual que era a campanha e quantos jogos cada MVP venceu, né? Jogou. Não, quantos jogos o time do MVP venceu. Tá. O Embiid, em 2023, o Sixers foi o terceiro colocado e os Sixers venceram 54 jogos. 2022, Jokic, Nuggets sexto colocado, 48 vitórias. Anote essa temporada aqui. 2021, Jokic, Nuggets terceiro, com 47 vitórias, mas foi uma temporada de 72 jogos, né, vindo da temporada do Covid. 2020, a temporada do Covid, Giannis foi o primeiro colocado, 56 vitórias, temporada de 63 jogos. 2019, Giannis, primeiro, 60. 2018, Harden, que o Rockets foi o primeiro colocado do Oeste, 65 vitórias. 2017, Westbrook, sexto, 47 vitórias, né? O Oklahoma City Thunder foi o sexto colocado. Eu já falei 1000 vezes aqui no podcast que, na época, eu achava que o Harden deveria ter vencido o MVP do Westbrook, e o Puras já discordou várias vezes aqui também, a gente já falou sobre esse assunto muitas vezes. Mas você olha pro Jokic em 2022, vencendo o prêmio, sendo o sexto colocado com 48 vitórias, por que o Doncic não pode vencer sendo quinto colocado e possivelmente chegando a 50 vitórias? Tem que ser feita uma ressalva sobre esse ano de 2022, que foi um ano que estava uma corrida muito próxima, Jokic, Embiid e Giannis. O Embiid tinha números melhores, mas se ele não me engano, jogou acho que 12 ou 13 jogos a menos que o Jokic. O Giannis também tinha bem menos jogos, enquanto... Eu separei esses números aqui. Deixa eu achar aqui. O Jokic jogou 72 partidas naquele ano, o Giannis 61, e o Embiid... Cadê o Embiid? Deve ter. Deixa eu dar um... achei, 51 jogos. Que é muito pouco. Sim. Tem que ser feita essa ressalva. Esse é o contexto da época. Então acabou que não tinha um candidato que tinha um número de jogos altos, uma campanha melhor e o desempenho
e o Jokic venceu, foi justo, eu teria votado no Jokic, mas o precedente tá aí, Buras. Acho que a diferença é que não tinha um Jokic pra tirar o prêmio do próprio Jokic em 2021. O Doncic tem a disputa com um cara que tem a campanha coletiva e tem o desempenho individual. Mas agir como se não tivesse precedente pro Doncic vencer esse ano é errado. É um exagero. Acho que Gatos. Acho que ele tem total condição. E. Enfim. Acho que é um prêmio que pode mudar de mão ainda nessa reta final. Eu acho que não tá definido ainda 100%. E só uma ressalva aqui, né, que a gente falou dessa questão do número de jogos, né? Disponibilidade é, obviamente, algo super importante, como a gente sabe. Mas, assim, se o Lucas jogar, sei lá, 70 jogos e o Jokic jogar 80, eu não vejo mais razão para isso ser um fator tão determinante, assim. Porque, atualmente, a NBA fez uma regra. Você tem que jogar 65 jogos. Então, assim, se o cara bateu 65 jogos, ele fez o que é necessário, acho que a gente tem que, meio que, assim, já tá em patamar de igualdade, na minha visão, claro. Mesmo sabendo que é uma disponibilidade sempre algo fundamental. E não tem uma grande diferença entre Jokic e Giannis, assim, eu imagino que Jokic e Luka. Imagino que o Luka também vai jogar, acho que tem 8 jogos ainda, né? Ele deve jogar, sei lá, 7, talvez não jogue o último, se o Mavericks não puder mais se movimentar ali de posição, né? Então, ele vai atingir a marca dos 70 jogos e, o Luka tem que estar nessa conversa. Vamos fazer uma conta aqui rapidinho, Buras. O Jokic tem 26,1 pontos por jogo. Multiplicado por 72 jogos que ele fez esse ano, dá 1.879 pontos. Guarde esse número, 1.879. O Doncic tem 34 pontos por jogo, jogando 65. Dá 2.210. Então acho que meio que compensa, né? Que não é uma diferença tão grande. Sim. De novo, aqui não MVP não é uma disputa de quem fez mais ponto na temporada, né? Mas aí se você já pega, tipo, o ano que a gente citou do Jokic, né? De 2021, que ele jogou 21 jogos a mais que o Embiid, aí eu acho que o Embiid teria que ter, sei lá, 15 pontos a mais por jogo e... Sim. Então, desempenho... É uma discrepância absurda. É o dobro da que é de hoje. O Jokic acho que jogou 72 e o Lucas 65. Então eu acho que tá no reino das possibilidades. Vamos avançar pro próximo tópico aqui do podcast. Antes, pedir pra você que escuta o podcast Cara dos Esportes no Spotify, deixa 5 estrelas, se inscreve, liga a notificação. Se você estiver no YouTube, deixa like, deixa comentário, se inscreve também no canal. Domingo que vem, se tudo der certo, vai ter uma entrevista exclusiva muito legal. É mais pro pessoal de NFL, não é uma pessoa relacionada à NBA. Tá marcada pra quarta-feira a entrevista. Eu não gosto de anunciar antes, porque pode ser que te marque por N motivos, mas se tudo der certo vai ser uma entrevista bem legal. Então acompanhe também os podcasts sobre futebol americano. Você do Spotify, tô olhando pra você aqui. Deixa 5 estrelas. E crie sua conta no Bodog também, se você gostou de uma dessas odds que a gente falou aqui pra MVP. Crie sua conta utilizando o meu link que tá na descrição. Tem bônus pro primeiro depósito, aquela coisa toda que vocês estão acostumados. Buras. Jogadores mais pressionados entrando nos playoffs. Não tem uma ordem específica aqui nessa minha lista, mas eu vou começar, que eu acho que é um cara que há o argumento que talvez ele seja o número 1 mesmo, mais pressionado, que é o Jason Tatum. E a gente já conversou aqui no programa, né? Eu acho que o Tatum, ele é meio que refém do sucesso que ele teve cedo na carreira, né? Porque ele é um cara que chegou em final de conferência como calouro e múltiplas finais de conferência, final da NBA e tal. Então é uma sensação que ele tá sempre lá e perde, né? Sendo que ele é um cara que nessa altura da carreira são pouquíssimos jogadores que tem número de vitórias e jogos em playoffs do que o Tatum. E imagino que se você for... Eu não fiz esse levantamento, mas se você pegar jogadores da idade do Tatum, ele provavelmente está no topo ou perto do topo em termos de vitórias em playoffs e jogos de playoffs e tal. Ele não tem o principal, que é o título, mas ele tá, a receita para você conquistar o título é você sempre estar ali perto, e ele sempre está ali perto. Dito isso, eu sinto que se a gente... Claro, vai depender muito da forma
caso o Celtics não vença o título, ele tem 26 anos. Eu sinto que se o Celtics não for campeão esse ano, acho que a opinião pública, que já virou boa parte em relação ao Tatum, vai virar com força. Parecido com o que era o Giannis antes do primeiro título dos Bucks. Porque eu acho que o pessoal pede um pouco esse contexto, né? Porque eles vencem... Era muita discussão naquela off-season antes do título. Pô, como é que vai ser esse time com o Giannis e tal? Ele não arremessa de 3, será que é possível e tal? E aí na temporada seguinte ele vence o título, sana todas as dúvidas. Eu acho que se o Celtics não for campeão, eu acho que o Tatum vai passar por uma off-season bem longa. Não, é o que você falou, já tá, assim, ele já tá recebendo várias críticas, né? A gente vê aí nas redes sociais, tem muita gente que faz meme, acusando ele de ser pipoqueiro, etc, né? É o que você falou, ainda não é, digamos assim, a maioria, né? Mas já é uma galera que faz um barulho, sabe? E assim, é o que o LeBron falou no podcast deles, no primeiro episódio aí com o J.J. Redick. O LeBron comentou essa questão aí do Tatum ser tão criticado e tal, e falou, pô, na idade dele, eu e ele, a gente tinha basicamente o mesmo retrospecto em playoffs, diríamos assim, né? E, cara, eu acho que acho que a galera pega meio pesado com o Tatum, sabe? Pô, liderou a equipe para as finais aí 2 anos atrás contra o Warriors. Geralmente ele tem um bom desempenho em playoffs, na minha visão, assim. É natural, assim, a gente vê muitos jogadores, até mesmo estrelas, tendo uma queda nos números dos playoffs, porque, pô, o que a gente fala, o que é jogar nos playoffs é bem diferente do que é jogar na temporada regular, então essa queda é até natural, assim. Mas nos últimos playoffs, acho que ele ficou marcado porque aquela série contra o Heat era esperado que o Boston Celtics avançasse, né? Porque, pô, tava enfrentando, acho que, se não me engano, o Heat era seed 8, né? Fez uma temporada regular bem abaixo, mas acabou surpreendendo aí na pós-temporada. Ele teve um último jogo, o jogo 7 dele foi muito ruim. Ele se machucou, se né? não me engano, ele teve isso também. Mas as pessoas, elas geralmente não se importam com isso, né? Esse é o problema. Elas ignoram o contexto, né? Então acho que ele ficou meio marcado por isso, mas, cara, 2 anos atrás, eu como falei, ele tava sendo o principal jogador de um time que foi para as finais, que enfrentou um grande Golden State Warriors. Então, assim, eu acho injusto as críticas às vezes que o Tatum recebe, sabe? Porque, pô, ele é um cara que ele disputou, acho que, os playoffs em todos os anos da carreira dele. O Celtics é uma equipe que constantemente, sim, nos últimos anos, é uma das melhores da NBA. Então, assim, o que tá faltando é o mais importante, óbvio, o título. Mas, pô, ele ainda tem muito tempo pra isso e... Enfim, de qualquer forma, se o Celtics, ao menos que o Jason Tatum tenha, tipo, números absurdos, uma eficiência absurda e todo o resto do time seja ruim, se o Celtics não for campeão, tendo essa campanha que teve na temporada regular, que tá tendo, ele vai ser muito criticado, o que eu, novamente, acho injusto. Mas é assim que funciona o público de NBA, né? Eu acho que o grande problema do Tatum é porque as pessoas assistem mais os playoffs e ele tá sempre lá, né? Então, sim, ele tem mais jogos ruins porque ele tem mais jogos de playoffs, né? Ele tá sempre lá, né? Eu já falei aqui, insisto, não acho que tem algum problema estrutural no jogo do Jason Tatum nos playoffs da NBA. O outro cara que eu botei aqui, que ele tá nessa lista, sei lá, há 15 anos, provavelmente, é o James Harden. Porque é difícil não ter a sensação que esse ano é a última chance dele. Sim. Tem rumores fortes que os times vão fazer força para tentar tirar o Paul George do Clippers, né? Ele pode assinar como free agent. O 76ers parece que vai com tudo para cima do Paul George e pode ter alguma mágoa ali do Clippers ter renovado com o Kawhi, não ter renovado com o Paul George, e de qualquer forma é um time que, assim, tá saudável agora, né? E essa não é uma boa aposta para estar saudável nunca. Caiu de desempenho no último mês e meio, a defesa tem sido uma atrocidade, mas acho que esse time clicar como clicou no início do Harden, antes do Westbrook se machucar e tal, acho que é a melhor chance do Harden conquistar um título. Acho que não apaga os fracassos antigos dele, mas se você pensa assim, o que o Harden vai ficar para a história se ele vencer um título agora nessa reta final ou não, eu acho que pode ser um impacto bem grande no legado dele. Sem dúvidas, acho que, pô, assim, as pessoas elas têm uma visão do Harden também que é muito... diminui muito ele por conta dessa questão de título, né? Óbvio, ele já teve performances horrorosas nos playoffs,
o que contribui para essa visão das pessoas, né? Mas eu também acho que essa é a grande chance dele. O Paul George, ele e o Kawhi todos jogaram mais de quase 70 jogos aí pelo Clippers na temporada. O Kawhi tá jogando muito bem, o próprio Paul George tá jogando muito bem. É um elenco completo, é um elenco que, óbvio, é o que você falou, tem esse problema da defesa atualmente, mas as peças estão ali para dar certo, as peças eles têm, né? E, cara, existe um outro fator que pesa contra o Harden, que é que acho que há 6 anos ele não avança da segunda rodada, sabe? Ele sempre tá... Nesse período ele passou por 3 equipes, ele passou... Foram 3? Ou foi Nets, Sixers, acho que Rockets, né? Acho que foram esses 3. Nets, Rockets, Chegou, Sixers. A última isso. foi na bolha, Então, que eles venceram o OKC, será? Acho que foi. Deve ter sido isso. Mas mesmo assim, eles só chegaram até a segunda rodada. Então né? Eles caíram. Então, a última final de conferência deve ter sido alguma contra os Warriors do Kevin Durant. Exato, foi isso. Então, assim, são muitos anos em que ele não consegue ir longe dos playoffs, né? Sempre batendo ali segunda rodada, e ele teve grandes elencos nesse período, né? Teve bons times ao redor dele. Então, assim, eu acho que ele é, sem dúvida nenhuma, eu diria que ele até da sua lista que você me passou, ele é mais pressionado porque essa realmente talvez seja a última chance, cara. Então, se não for agora, basicamente, eu acho que ele só conseguiria isso se ele aceitasse, né, um papel menor em outra equipe, ou coisa do tipo, o que ele parece não estar disposto também. Então, sem dúvidas, é difícil. E assim, se ele conquista um título, daqui a 10 anos, as pessoas não vão falar assim, ele conquistou um título, mas ele já era o terceiro melhor jogador do time. Sim. Ele não era mais o Harden do ápice MVP. Mas as pessoas não pensam nessa nuance. Ele conquistou um título, ponto. E realmente parece... Sobre a última vez que ele avançou para a final de conferência, foi com o Chris Paul. Foi naquele jogo das 27 cestas de 3 erradas. Porque no ano seguinte eles enfrentam o Golden State Warriors, o Kevin Durant se machuca, não é a lesão do Aquiles, é antes. Mas foi um confronto de segunda rodada dos playoffs, que o Rockets acho que teve alguns problemas durante a temporada regular e tal. Eu lembro que não teve a mesma campanha. Então, 2018, provavelmente. 2018, a última vez que Foi a temporada que o Chris Paul e ele começaram batendo cabeça, né? O outro cara que eu coloquei aqui, a gente já falou bastante sobre ele, acho que a gente não precisa nem entrar muito, o Luka Doncic. Que eu acho que ele é parecido com o Tatum, mas acho que num nível menor, porque o Doncic times piores do que o Tatum. Mas eu sinto que se o Mavericks decepcionar esse ano, tipo, perder na primeira rodada e não for muito competitivo, ou perder na segunda rodada sem ser muito competitivo, por tudo que a gente falou sobre o Doncic, ainda assim eu acho que seriam críticas justas, por exemplo, será que funciona, quer dizer, a gente sabe que não funciona esse estilo de jogo heliocêntrico, né, que tudo é o Doncic, apesar de eu achar que ele melhorou nisso, né, acho que a gente tem visto ele jogar um pouco mais sem a bola, às vezes, o segundo tempo do jogo que você citou ontem, por exemplo, né, a gente viu o Kyrie jogando melhor no segundo tempo e iniciando mais o ataque até que o Doncic, né, o Doncic meio que resolveu o jogo no primeiro tempo e tirou o pé no segundo, mas acho que se o Mavericks decepcionar, ainda tem muitas desculpas justas, que não é um elenco ideal e é um time que ainda tem uma montagem estranha, mas ainda assim eu acho que a gente vai ver o Doncic recebendo críticas. Não no nível do Tatum, mas eu acho que ele vai receber críticas. Eu concordo, assim, acho que vai ser bem menos do que o Tatum, mas essa questão do elenco vai pesar. Eu acho que o elenco do Mavericks, obviamente, ele nunca teve um elenco como o Tatum teve. Talvez assim, o pior elenco que o Tatum teve seja o melhor que o Luka teve, né? Mas eu acho que esse é um elenco que... Eu diria que é o melhor, acho que o Luka teve. Provavelmente. Né? Provavelmente, assim. Ele nunca teve um Jaylen Brown. Não teve nada perto. Exato. Mesmo o Kyrie hoje não tá no nível do Jaylen Brown hoje. Nesse nível. Né? Sim. Mas acho que as críticas não vão pesar tanto agora. Se na temporada que vem ele repetir isso, considerando que ele também é um cara que ele tá aí... O Luka tá com o quê? 24, 25 anos? Deixa eu olhar aqui. Tá chegando eu acho que ele tá chegando nos 25, né? Provavelmente, acho que é isso. Se o Tatum tá com 26, 25 né? anos. Fez agora em fevereiro. Isso. Aliás, uma estatística... Acho que aí... Uma estatística que eu acho que é subestimada do Luka, que eu acabei não falando na parte sobre o Doncic. 5 anos na NBA,
4 ele recebeu votos pra MVP. Eu acho que tipo, ele só não recebeu voto pra MVP no primeiro ano dele, que é uma estatística bizarra, se você parar pra pensar. Sim. Mas eu acho que uma coisa que ajuda o Luka são as performances que ele já teve nos playoffs passados, né? Muitas delas, assim, podemos considerá-las épicas, né? Então acho que o fã de NBA olha isso e tem um pouco mais de boa vontade, né? Mas sem dúvida ele entra pressionado, até porque na última temporada o Mavericks nem pros playoffs foi, né? Então, assim, acho que existe uma certa expectativa que, pelo menos, sei lá, se for cair na primeira rodada, cair em 7 jogos. Assim, se eles forem, sei lá, barridos, aí ferrou, ele vai receber muita crítica. O próximo nome que eu coloquei aqui, de novo, não é um ranking. É mais ou menos um ranking, mas não é o quarto colocado, não. Kevin Durant. Eu acho que tem uma grande pressão em cima dele, porque ele sai de uma situação fantástica no Golden State Warriors, vai pro Brooklyn Nets. Assim, eu não gostei na época dele se alinhando com o Kyrie, mas foi um desastre que ninguém poderia imaginar o quão catastrófico seria. Teve toda a questão da pandemia, teve a questão do Harden e tal. Tudo que podia ter dado errado, deu errado. E aí a próxima cartada dele é ir pro Phoenix Suns, né? E agora, inicialmente com Chris Paul, Devin Booker e DeAndre Ayton, agora com Devin Booker e Bradley Beal. O time tem estado relativamente saudável, né, no pós All-Star Break. E eles estão na 8ª colocação, estão empatados com o Sacramento Kings, mas o Kings leva vantagem no critério de desempate. Vai ser um pouco complicado para eles saírem do play-in. A sensação que dá puras é que o Kevin Durant não tem muito mais opção, né? Ele meio que é o Suns ou nada, né? Quem que vai ser o terceiro time que vai dar um caminhão de escolhas para um jogador já mais velho, apesar de ter jogado num nível absurdo ainda. O Phoenix Suns investiu muita coisa nele e eu acho que é uma pressão gigantesca no Kevin Durant, porque eu não sei se é possível o Phoenix Suns sair do Oeste. Eu acho bem provável eles saírem do Oeste e ir pra final da NBA. E vamos supor, o pior cenário possível seria eles perdendo no play-in. Então você acha que eles podem ir para as finais da NBA? Não, o que eu tô falando é muito difícil pensar que eles possam chegar na final da NBA. Entendi. E tem um cenário também que não é tão absurdo, que eles perdem no play-in. Que eles nem sequer vão pros playoffs. E aí é um desastre completo, né? Porque é isso que vai ser a reta final da carreira do Kevin Durant, um dos caras que, na minha opinião, top 15 da história da NBA, o cara com, assim, ele não vai ser o maior pontuador, mas o pontuador mais talentoso da história da NBA, isso que vai ser a reta final da carreira dele. Então eu acho que o Kevin Durant tem um peso bem grande, e eu não sei se ele tem como fazer esse time do Phoenix Suns, por melhor que ele seja, eu não sei se ele tem como bater de frente com o Denver Nuggets, que é o bicho-papão da conferência. Cara, eu acho assim, bem sincero, eu acho impossível, sei lá, o Suns avançada. Acho que o meu cenário mais otimista seria o Suns avançar para a segunda rodada dos playoffs, sabe? Porque é um time muito disfuncional. Acho que o que pesa com o Durant é que, nos últimos 6, 7 anos aí, desde que ele foi pro Warriors, ele sempre esteve rodeado de estrelas, né? Acho que as pessoas vão falar isso atualmente por conta de ter o Devin Booker e o Bradley Beal. Apesar de eu não considerar assim, óbvio, o Devin Booker é uma estrela. Beal, cara, é aquela coisa. Você é o maior hater do Bradley Beal que existe também. Né? Eu sou um grande hater do Bradley Beal. E pra mim ele não encaixou nesse time. Esse time com ele não vai a lugar nenhum, mas enfim, isso é outra história, né? Então, assim, ele sempre esteve rodeado de bons jogadores, não necessariamente eram elencos coesos, né? E o atual elenco do Phoenix Suns, pra mim, não é coeso. Mas uma coisa que eu acho bom do Kevin Durant é que a gente imaginava, né, com as últimas temporadas que ele teve, que ele talvez não conseguisse nunca, sei lá, chegar a um alto número de jogos novamente, ou ficar saudável inteiramente, porque, assim, depois da lesão do Aquiles, ele nunca conseguiu ter uma temporada saudável. Ele sempre chegou ali, talvez, nos quase 50 e poucos jogos, né? Mas ele sempre sofria uma lesão ali que a gente ficava, complicado, né? Mas essa temporada, ele jogou 67 jogos, tá com uma minutagem alta e tá jogando muito bem. Pra mim, ele tá tendo a melhor temporada defensiva da carreira dele. Teve um dia desses aí que ele deu, acho que 5 poucos, óbvio, pouco não é algo que a gente pode usar pra medir defesa, mas ele tá sendo defensivamente muito bem. Então, acho que assim, E ainda assim eles estão em 8º, né?
Exatamente. Então, acho que o ponto positivo é que, pô, Kevin Durant pode ainda render muito tempo, mas ele tá preso ao Phoenix Suns por, sei lá, acho que ele tem mais 2 anos de contrato, 3 por aí. Então, esse período, ele, obviamente, ele vai ficar no Phoenix Suns. Não, é até 2026, vê aqui. Então, mais 2 anos aí que ele vai ficar no Phoenix Suns com quase toda certeza. Quando ele sair do Suns, se ele sair daqui 2 anos, ele já vai estar com 27 anos, como vai ser. Então, são coisas a pensar. E assim, eu acho que um fator que joga contra o Durant é que eu achei os últimos playoffs dele bem abaixo, sabe? Eu senti ele assim com, não sei, medo é uma palavra forte, mas receoso. Ele tava apático, digamos assim, né? E isso não é uma característica do Kevin Durant, na minha visão. Então ele tem que tentar carregar mais, tem que assumir esse protagonismo, porque ele é o melhor jogador dessa equipe. Então é o que se espera dele. Contra o Denver Nuggets ele teve uns jogos absurdos, né? E acho que o penúltimo dele foi pior ainda, né? Que ele meio que ficou no bolso do Jason Tatum, né? Naquela série Nets e Celtics, né? Mas realmente, ele tem que jogar melhor. O próximo nome aqui, acho que a gente dá uma descida aqui de escalão agora. Eu coloquei o Zion Williamson. Eu acho que o peso aqui do Zion... Peso do Zion... É mais uma questão que eu acho que ele tem muito a ganhar nesses playoffs, né? Porque ele tá, depois do All-Star Break, ele tá jogando muita bola, né? Aquela questão do point Zion, ele iniciando o ataque, ele tem 23,7 pontos por jogo, 5,4 assistências, 6,7 rebotes, ele tá defendendo melhor, ele tá sendo aquela força que a gente tá acostumado e por um período já muito significativo, né? Ele tá com quantos jogos nessa temporada? 63. Ele vai bater o mínimo de jogos, né? De 65, tá batendo na madeira aqui. E a gente não fala porque, coletivamente, acho que todo mundo já meio que desistiu do Zion. Eu publiquei um vídeo falando desisti do Zion. Eu quero um dos maiores fãs dele. É o New Orleans Pelicans, que, por mais que venha fazendo uma campanha muito boa, é o New Orleans Pelicans. É o time, acho que é o time que tem menos atenção nos Estados Unidos, provavelmente, né? Porque Nova Orleans é uma cidade de futebol americano, né? Não tem jeito, é LSU e New Orleans Saints. Mas, se ele tiver um grande playoff, pode colocar ele de volta ali naquela discussão. Pô, o Zion, dos 20 melhores jogadores da NBA, dos 15 melhores, quem sabe. O Zion é um cara que, quem sabe, eu acho que ele pode retomar a trajetória que a gente esperava dele de quando ele entrou na NBA e que foi perdido nos últimos anos, né? Por conta muito dele, acima do peso e tal, muitas lesões, que é também um pouco de azar, mas também um pouco dele estar acima do peso. Então eu não acho que ele tem tanto a perder quanto esses outros caras que a gente citou, mas eu acho que ele tem muito a ganhar e por isso eu sinto que ele é um cara pressionado. Eu acho que a perder ele tem pouca coisa, porque é a estreia dele nos playoffs, né? O Zion nunca jogou playoffs na NBA, então a gente sempre sabe que os jogadores acabam muitas vezes sentindo essa estreia, né? Mas por talvez ser o Zion, isso não seja tão levado em consideração, porque, pô, já tá indo no quinto ano da NBA, é um cara que é muito criticado, enfim. Mas, realmente, cara, ele já atingiu o maior número de jogos dele em uma temporada, né? 63, aí como a gente falou, a anterior era 61. Ele não se lesionou em nenhum momento dessa temporada. Todos os jogos que ele não jogou foram ali jogos em que ele acabou sendo poupado, né? O que eu entendo. O New Orleans Pelicans fazer isso. Talvez os números dele eles são acho que os piores da carreira dele, né? São ali bem próximos do ano de novato dele, né? Mas eu acho que em questão de basquete jogado, é o que você falou, desde o All-Star, desde a volta do All-Star Game, ele tá jogando muito. Ele melhorou muito, teve uma grande evolução. Acho que ano que vem ele, assim, se ele conseguir manter esse nível que ele tá agora, no ano que vem inteiro, ele vai ser All-Star sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, tô voltando a confiar no Zion, que é bom. Porque é um risco sempre, né? Mas a gente sabe que, pô, ele é um dos jogadores mais talentosos da NBA, cara. Teve problemas aí de saúde, teve problemas com peso, mas o talento tá ali, e é o que você falou, o Pelicans acho também que ele fica muito fora do radar, né? Talvez seja positivo pro Zion. Sim. Porque se ele for mal, talvez as pessoas não pesem tanto na dele. Mas, sem dúvida nenhuma, se ele já tiver um grande desempenho aí nos primeiros playoffs da carreira dele, aí as pessoas vão com certeza voltar para falar assim, pô, o Zion pode ser sim um dos melhores jogadores da NBA. Acho que atualmente aí você falou
que ele pode botar a ser um dos 20 melhores jogadores da NBA. Acho que bola jogada atualmente, ele tá beirando ali, viu? Eu acho que ele tem um caso pra ser All NBA terceiro time esse ano. Não é um absurdo, vai depender. Se tiver alguns caras que não consigam o mínimo, você não tem mais a questão das posições, né? Eu acho que ele pode ter. O que a gente precisa discutir é o Ozempic pega no antidoping da NBA, porque pode ser a mudança na carreira do Zion que ele tanto precisa. O último jogador aqui que eu coloquei é o Domantas Sabonis, pivô do Indiana Pacers, do Sacramento Kings. É que eu tava vendo estatísticas aqui dele na época do Pacers. A questão dos Sabonis é que ele deveria ter sido All-Star. Foi um absurdo ele não ter sido All-Star, o Sabonis. Ele vai ser ao NBA e não ficaria surpreso se ele for segundo time ao NBA. Ele tá fazendo uma temporada absurda. Mas os playoffs dele na temporada passada contra os Warriors foram um desastre. Ele foi uma das grandes decepções. O que a gente lembra dele nos playoffs foi ele levando o pisão do Draymond, né? É a highlight dele. E assim, você tem ele. Você tem o De'Aaron Fox. Indiscutivelmente nessa temporada, o melhor jogador da equipe é o Domantas Sabonis. Mas se ele fracassa de novo nos playoffs, ele que já teve uma extensão contratual na última off-season, você começa a se perguntar, o que você pode fazer nos playoffs se o seu melhor jogador é o Domantas Sabonis? Se ele vai ser explorado defensivamente, se ele não vai conseguir se impor ofensivamente. Então, acho que se o Sabonis tem mais uma decepção nos playoffs, eu acho que ele vai ser jogado de escanteio assim como um cara de temporada regular apenas. Sim, sem dúvida. Até porque, o Sabonis ele vai fazer 28 anos, né? Durante os próximos playoffs. Em Oklahoma, em Indiana, ele nunca teve um grande desempenho, né? Na pós-temporada. Até porque ele também não tinha a mesma possibilidade que ele tem hoje no Sacramento, que é o que você falou. O melhor jogador da equipe. Essa temporada ele tá tendo tá career high em rebotes, career high em assistências, segunda melhor temporada em pontos. É o que você falou, indiscutivelmente é o melhor jogador do Sacramento nessa temporada. Então, nos últimos playoffs ele foi engolido pelo Kevon Looney, né? Acabou sofrendo muito. A gente sabe que o Kevon Looney talvez ele realmente não é um dos melhores jogadores, jogadores com mais atenção aí, mas fez o seu papel e fez muito bem contra o Sabonis. Então, assim, agora é meio que a hora. O Sabonis tem que se provar, porque você falou, se não for agora, cara, ele vai ser pintado já como um pipoqueiro, essas coisas, e ele já tá chegando aí numa idade em que, daqui a pouco ele talvez não seja mais esse jogador que é o centro da equipe, né? Logo, logo ele tá com 30 anos aí. E a gente não sabe se, o Oeste tem muitas equipes que aí a tendência é melhorarem nos próximos anos, né? Thunder, o Nuggets vai continuar provavelmente igual, que é um nível altíssimo. Você tem o Rockets crescendo, enfim. Vai ficar difícil talvez pro Sacramento Kings no futuro. Então, é meio que agora ou nunca. E ele é um cara que depende muito da parte física também, né? Porque boa parte do jogo dele é a força que ele tem, é como ele consegue pegar rebote e tal, é a mobilidade dele e alerta, né? Isso não melhora depois que você completa 30 anos, né? Então, ele tem que torcer pra pegar o Lakers nos playoffs, né? Porque aí ele destrói o Anthony Davis numa série. De qualquer jeito. Ele é o pai do Anthony Davis, né? Então é o melhor cenário dele possível. Faltou algum jogador nessa lista, Buras? Cara, eu acho que não. Assim, existe um que eu citaria, mas eu acho que o contexto vai ajudar ele a não ser criticado, que o Joel Embiid, assim. Óbvio, tá voltando de lesão, então por isso acho que a gente não pode pesar. Mas a gente tem que lembrar que o Embiid é outro nome que nunca passou também da segunda rodada dos playoffs, sabe? Uhum. Então ele é outro cara que acho que ele tá pra fazer 30 anos, se não tiver completado ainda, né? Não, ele tá com 30 anos, completou recentemente. Então, assim... Tem problema fazer 30 anos, Buras? Você acha que isso é um problema? Jamais. Jamais. Tá bom. E 32? Espero completar um dia. E 32? Tem problema? Não. É melhor ainda. Mas... Cara, o Embiid tá aí, como eu falei, chegando nos 30 anos, já é um cara que sofreu com muitos problemas físicos nos últimos anos e eu diria que quanto mais velho você fica, a tendência é que eles piorem. Então é meio que agora ou nunca também, nos próximos 1, 2 anos. E eu acho que ele só não vai ser tão criticado justamente por esse quesito que eu falei. Porque, teve uma lesão séria, não joga aí faz bastante tempo, vai estar pegando o ritmo do jogo, ele volta amanhã, né?
mas vai estar pegando o ritmo do jogo quando começar nos playoffs. Mas, sem dúvida nenhuma, as pessoas vão criticar de qualquer jeito. Isso é fato. Se ele não avançar, as pessoas vão criticar. Mas talvez não sejam tão justas. Eu acho que não vai ser esse o ano, né? A gente já viu anos mais... Sim. Assim, o processo que o Tatum tá passando, o Embiid já passou, né? Exato. Acho que não vai ser o ano, acho que não muda tanto. Eu não coloquei a galera do Warriors, a galera do Lakers, porque eu acho que ninguém tem nem a expectativa, né? Eu acho que se alguns desses times vencer uma série de playoffs, principalmente o Warriors, acho que o Lakers talvez ainda tenha uma expectativa um pouquinho maior, mas acho que é acima do esperado, né? Então eles meio que não tem muito a perder, né? Que já foi uma temporada ruim. Então acho que é isso. Mais algum? Não? Podemos encerrar? Não, só isso. Pessoal, eu ia falar sigam o Vitor Buratini, mas ele tem um perfil bloqueado, então não vou mandar vocês seguirem o Vitor Buratini. Leiam os textos dele no Sport Tudo, os posts dele no Camisa 23. Buras, brigadão pela participação e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Podcast Cara dos Esportes de NBA volta nessa quinta-feira com um episódio falando sobre as principais notícias, tudo que está acontecendo na liga. E podcast NFL também, episódio extra, exclusivo para apoiadores nessa semana. Não deixem de se inscrever, deixar 5 estrelas, like, comentário, aquela coisa toda. Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau!